Fala aí, rapaziada. Já temos então a final da Eurocopa. Nós vamos ter um clássico europeu, apesar de que das quartas aí pra cima sempre foi clássico, né? Porque só vai ficando seleção grande, as seleções grandes. Mas vamos ter aí a Espanha contra a Inglaterra. A Espanha buscando ser a maior vencedora do campeonato. A Espanha, que tem 3 títulos, está indo atrás do quarto. E a Inglaterra, que chega para sua segunda final consecutiva, né? E está aí tentando não ser vice novamente, buscar a sua primeira vitória, sua primeira conquista aí com a seleção depois de muitos e muitos anos, né? Então, e além disso, ser a primeira conquista da Euro. A Inglaterra que não possui nenhuma. Mas antes da gente entrar aí e falar como que foi as semifinais, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha aí, beleza? Bom, vamos falar da primeira semifinal que aconteceu, que foi a de Espanha e França. Bom, vamos assim dizer, um clássico de 2 gerações, né? Uma geração sensação e outra uma geração já consolidada, mas mesmo assim uma geração nova, que tem ali uma previsão de grandes duelos, de futuro muito bom e que já se provou, né? Chegando numa final e ganhando e chegando numa final de Copa do Mundo e perdendo. Então tem uma final campeã e uma final vice. E do outro lado nós temos uma reformulada, uma Espanha totalmente mudada, jovem, uma Espanha sem os seus principais rostos, né? Sem os principais rostos da Espanha que foi nos últimos anos. E totalmente com jogadores jovens, uma reformulação muito grande. E a gente vê que isso é uma Espanha que está com um projeto dando certo. Tanto que após ali a demissão do último técnico da Espanha, veio o técnico que era ali, que comandou a seleção olímpica e que muitos menosprezavam, né? Eu ouvi dizer ali, muitos menosprezavam ele por não ter nenhuma conquista e ser ali técnico de uma grande seleção que está em ascensão, né? Nos últimos anos, na última década, a Espanha esteve em ascensão ali, ganhando o título de Euro, campeã do mundo e vencendo mais outra Euro, sendo bicampeã consecutiva. E após isso teve uma queda, teve um declínio ali de qualidade, passou por algumas dificuldades ali, mas está nesse período de reformulação com jogadores novos, jogadores jovens e talentosos. O primeiro tempo foi muito agitado, acho que bem mais do que o segundo tempo, porque logo no início ali teve uma chance, uma boa oportunidade da Espanha de abrir o placar e não conseguiu. E logo na sequência ali teve a França com um belo cruzamento, passe, colocou na mão ali a bola na cabeça do Kolo Muani e ali sai ali com o passe do Mbappé, 1-0 para França, e o jogo que a França queria. Porque a França, no decorrer do campeonato, a gente viu que ela tinha uma defesa muito sólida, uma defesa muito boa, uma defesa bem postada, sempre muito difícil de ter, sempre tá no embate 1 contra 1, sempre bem posicionada, com o Kanté fazendo bons jogos ali, sabe? E no outro lado nós tínhamos o melhor ataque da competição, um ataque sensação, um ataque veloz pelas pontas, com um Nico Williams e com o Lamine Yamal, e um centroavante mediano, porque pra mim eu acho o Morata um centroavante mediano, mas que cumpre com a sua função, que às vezes quando chega a bola nele, ele faz o gol, e um meio de campo muito versátil, veloz e que de uma grande pressão, comandado ali pelo Rodri, né? O Pedri infelizmente se lesionou, estava lesionado fora, não podia estar participando, mas ali esteve ali na sua ausência o seu auxiliar, o seu substituto, o Dani Olmo, jogando muita bola, fazendo muito bem a função ali no meio de campo, junto com o Fabian Ruiz, que para mim é uma das sensações dessa Espanha, além dos seus atacantes, fora os defensores ali que foram muito bem. Mas após esse gol ali, a gente imaginava assim, ficou o cenário perfeito para a França, que em todos os momentos ali do campeonato foram arrastando o jogo até conseguir fazer um gol, ou até mesmo nos pênaltis ali conseguir vencer.
Foi dessa forma com Portugal, foram arrastando, se defendendo dos ataques de Portugal, até que conseguiu levar aos pênaltis e ali venceu. E da mesma forma também ali com a Espanha, imaginávamos que seria dessa forma, né? Iria se arrastar e segurar 1-0. Mas a gente sabe que ali tinha sido o cenário perfeito, mas não tem marcação que consiga parar gênios, parar craques, parar habilidade individual, parar o drible. Por isso que, cara, eu acho tão da hora jogador que vai pra cima, que sem medo, que dribla, que puxa pra esquerda e chuta, que vai pra direita e chuta, porque isso daí não tem marcação, não tem linha nenhuma que consegue parar um jogador dessa forma. Por isso que eu sempre gostei do futebol do Neymar, achei muito bonito, desde quando ele surge ali e faz aqueles gols antológicos arrastando. Tem o gol Puskás dele contra o Flamengo, sabe? Eu gosto de jogador desse estilo e a gente tem perdido muito isso no futebol europeu, porque os times estão sempre parados, se posicionando em blocos, em linhas curtas, e às vezes com o advento desse tic-tac, de posse da bola, de ficar sempre querendo tocar, rodar, é da hora, sim, funciona, tem funcionado com muitos times, tem funcionado, mas ainda assim, o que é infalível é a jogada individual de um jogador bem habilidoso, de um jogador que, além de ser habilidoso, é inteligente. E isso daí a gente viu ontem num garoto de 16 anos fazendo isso daí. Ele foi muito inteligente, ele driblou ali pela ponta, foi pro meio, conseguiu abrir o espaço, num curto espaço, ele tirou um chute, um gol da cartola, que tirou o desafogo da Espanha em procurar tá atacando e assim abrindo espaços para um contra-ataque veloz do Mbappé e do Dembélé, entendeu? E até mesmo do Kolo Muani, que é rápido, o centroavante que estava ali na posição. Então assim, isso daí já desmonta um pouco, faz o cenário do jogo mudar, porque aí voltamos para o empate. Então ambas as equipes estariam indo tomando a direção ali, querendo fazer o gol, querendo estar atacando, porque era necessário. Dessa vez não era só a Espanha que abriria, o que se iria de vez. Mas ainda assim a gente vê que na habilidade, novamente, há ali um passe na entrada da área ali da França, Dani Olmo recebe ali, ele consegue se sair da marcação e bate na saída do goleiro, fazendo 2-1 logo na sequência, abrindo 2-1 e mudando o cenário e fazendo com que o cenário ficasse dessa vez a favor da Espanha, porque a França, a maior dificuldade dela no campeonato foi o seu ataque, foi fazer gols, porque até então ela não havia feito nenhum gol de bola, ela mesma durante o campeonato inteiro, de bola jogada durante o jogo, mas só de pênaltis ou gol contra ela, mas criado por ela não, havia sido o primeiro dessa vez aí, contra a Espanha na semifinal. Olha só que loucura. Mas o bem venceu ali, o melhor futebol. Eu digo bem porque o melhor futebol, né? O futebol não pregou peças dessa vez com um azarão ou então com uma zebra do pior time contra um melhor time de futebol jogado. E ali a Espanha conseguiu, se segurou, conseguiu se sagrar finalista depois de 12 anos, né? Depois de 3 temporadas, de 3 Copas de Eurocopa, ela chega novamente a uma final. E do outro lado nós tivemos um bom jogo de uma Inglaterra e de uma Holanda, jogo equilibrado até o momento, e pela primeira vez ali a Inglaterra jogando bem. Porque o que vinha sendo, o que estava sendo criticado na Inglaterra era a maneira como o seu treinador armava o time, era tendo tantas peças boas, um time não conseguir jogar coletivamente, não engrenar, somente ficar naquele passe de bola morto, naquela posse de bola, sem objetividade. Mas dessa vez nós vimos uma Inglaterra diferente, uma Inglaterra que foi jogando bem, uma Inglaterra que conseguiu ali, contra uma forte Holanda, trocar passes, conseguiu criar oportunidades, conseguiu também se defender melhor, não foi tão assim atacada, e tivemos ali boas atuações do lado da Holanda, do Gakpo, Xavi Simons, o autor do gol. Tivemos ali também boas atuações do lado da Inglaterra, do Foden jogando muito bem, do Kane,
né? O Kane, ele sempre joga bem, ele sempre participa bem, participativo, mas ali logo no começo ali a gente viu o Xavi Simons fazendo o gol, abrindo o placar, já imaginávamos, eu na minha cabeça, quem chegava nesse jogo, nesse confronto como favorito era a seleção da Holanda pelo futebol apresentado, que estava jogando bem melhor coletivamente do que a Inglaterra, mas a Inglaterra mostrou-se parelha ali, e ali num pênalti ali dado por Harry Kane para a Inglaterra ali, o Kane logo no primeiro tempo também ele empata, e o jogo ali foi se arrastando, até que no segundo tempo ali o Southgate faz uma mudança, tira o Foden e coloca o Palmer, e tira o Harry Kane e coloca o Ollie Watkins. E ali a gente viu que uma das contestações que era muito grande feita ao Southgate era a inoperância dele em colocar o Palmer, que havia sido uma sensação no campeonato inglês com o Chelsea numa fase ruim e participando de muitos gols e de muitas assistências, quase sendo ali o artilheiro e também o maior assistente da liga. Por poucos gols ele não conseguiu esse feito. Então a gente via ali que havia esse questionamento, essa indagação muito grande na mídia britânica ali com o Southgate. E ele colocou, embora tenha colocado no finalzinho do jogo, mas ele colocou e justamente dos pés do Palmer sai uma linda assistência para o Ollie Watkins fazer uma bela jogada e finalizar cruzado, fazendo 2-1 aos 90 minutos ali, no finalzinho já, perto de entrar nos acréscimos, e depois a Holanda não teve força para reverter, e infelizmente a Holanda, que sempre vem batendo na trave, embora já tenha sido campeã da Euro, mas já faz muito tempo, tá sempre batendo na trave nos campeonatos, na Copa do Mundo, tá sempre chegando, é uma seleção enjoada, fortíssima, tá sempre eliminando os grandes da América do Sul, ou então fazendo embate para os grandes da Europa, e ela não deixa de ser grande, embora não tenha nenhum título mundial de Copa do Mundo, mas possui uma Euro, e assim ela sempre demonstra o seu valor e a sua força. E agora a gente vai ter um embate de uma seleção favorita, que é a Espanha, jogando futebol, invicto, uma bela defesa, um ótimo ataque, um ataque veloz, jogadores com a moral elevadíssima, e do outro lado temos uma Inglaterra que fez um campeonato razoável para mal, e na parte final, na parte de mata-mata, passou sufoco com alguns jogos, venceu nos pênaltis, e a maioria dos jogos dela que ela passou sem ser nos pênaltis foram com emoção, e até mesmo nenhum para chegar no pênalti foi com muita emoção, com gol no final do jogo, mas a gente não pode menosprezar a campanha dela, e ela chegou mais uma vez, e também não podemos menosprezar o futebol, que o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Às vezes a gente já viu aquele que era super favorito ceder o empate ou a vitória e acabar saindo derrotado, porque afinal, querendo ou não, final um jogo só, afinal é final, e assim a gente vai ver e esperar. Mas eu ainda aposto na Espanha, mas eu queria mesmo que a Inglaterra fosse campeã, porque eu sou daquele cara que gosta dos títulos, dos times perderem a virgindade ali de títulos e serem campeões, sabe? Quando tem um favorito contra um azarão, eu sempre vou torcer pro azarão ali, vou sempre torcer pra zebra. Por mais que seja, a não ser que seja um time que eu não gosto muito, né? Aí eu sempre torço pro favorito. Mas embora isso, eu sempre torço pra zebra, pra se conquistar, pra ver a história sendo feita. Eu acho muito legal isso. Mas espero que seja um jogão de bola, não seja um jogo travado, porque truncado, e que seja um espetáculo para todos que possam estar assistindo. E você, quem você acha que vai vencer? Coloca aí nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like aí, valeu!